Olá, meus amigos. A história da nossa brasileirinha de hoje é uma história de amor proibido e de coração partido. Ela fala o seguinte: Oi, Vânia linda. Quero começar dizendo que te acho maravilhosa e que seu canal tem feito diferença na vida de muita gente. Querida, né? Nunca fiz parte da igreja SUD, mas confesso que houve situações em que me fizeram questionar se aquelas pessoas não eram mais felizes do que eu, ou se eu não deveria ter me permitido participar daquela organização. Mas através dos seus conteúdos percebo que muitos querem se agarrar à ilusão de viver um sonho mórmon. E é uma pena ter que dizer que em determinado momento esse sonho também foi meu. Na minha adolescência me apaixonei por um colega de classe, mas meus pais acharam ser muito cedo para iniciarmos um namoro. Passamos alguns anos sem nos falarmos e quando finalmente nos reencontramos, ele já era membro da igreja. Inclusive, havia firmado um compromisso de namorar com uma moça que seguia a mesma doutrina que ele. Desculpa. A moça em questão havia nascido no convênio. Seus pais eram fortes membros e assumiam grandes cargos na igreja. Sempre consegui entender o porquê ele admirava aquela família, pois ele nunca tinha tido uma família bem estruturada, então eles representavam bem o que ele gostaria de ter. E mesmo prestes a iniciar o namoro, ele quis deixar claro que nunca havia me esquecido e que gostaria muito que um dia nós dois pudéssemos dar certo. Ele começou a namorar, aí eu acreditei que cada um iria seguir a vida ao seu modo, mas não foi isso que aconteceu, pois mesmo namorando, sempre me procurou para explicar que o que ele estava vivendo era um namorico e que comigo gostaria de viver por toda a eternidade. Eu, que era muito romântica, adorava toda essa ideia. E enquanto ele seguia com o namoro, eu nutria a falsa esperança de que um dia poderíamos ser felizes juntos. Foi aí que quase 2 anos mais tarde eles terminaram e ele me procurou novamente para falar sobre os sentimentos que tinha por mim e me pediu em namoro. Mas o que na época pareceu o começo de um sonho foi na verdade o início do pesadelo. Pois assim que todos ficaram sabendo que estávamos namorando, começaram os falatórios. As pessoas diziam que ele havia terminado com ela para ficar comigo e que terminaria comigo para voltar para ela. Eu imaginava que eles faziam pressão para que os membros só namorassem com outros membros e não com pessoas de fora da igreja. E a moça continuou querendo manter amizade com ele. E por mais que isso me incomodasse, eu não poderia fazer muita coisa, afinal, eu não era da igreja. O clima em meu namoro foi ficando tenso. E apesar de ele nunca ter me pedido para me batizar, eu conhecia a doutrina e sabia que para ele conquistar o mais alto nível de glória, precisaria estar casado com alguém que compartilhasse da mesma fé que ele. Inclusive, cheguei a receber todas as palestras dos missionários, mas não quis marcar a data do meu batismo, pois essa era uma decisão muito séria e sempre acreditei que devemos ir para a igreja por amor a Jesus Cristo e não por amor à pessoa. Como já era de se esperar, o meu namoro chegou ao fim e nós poderíamos até ter voltado se o bispo não tivesse aconselhado que seria melhor que ele ficasse sozinho para repensar a vida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou com a ex-namorada, desculpa, e não me deu grandes explicações sobre isso. Depois de um tempo, me procurou para se despedir, pois estava indo para a missão. Quando ele voltou da missão, novamente me procurou. Mas eu já não estava interessada em ouvir sobre o tal amor que ele dizia sentir por mim. E também tinha descoberto que ele estava noivo. Então cortei todo tipo de contato com ele, pois sempre me orgulhei do fato de ser uma pessoa prudente. Com o tempo, soube que eles casaram, ele se tornou pai e também recebeu grandes chamados na igreja.
Eu fiquei feliz, pois acredito que quando gostamos de alguém, nos alegraremos com a felicidade da pessoa. Durante anos não tivemos muito contato, pois eu nunca quis dar chance para que antigos sentimentos viessem à tona. Mas em uma dessas voltas que o mundo dá, nós nos reencontramos. Tivemos a conversa que ainda não tínhamos tido, e mais uma vez ele disse que nunca tinha sentido nada parecido com o que ainda sentia por mim, que era grato e que reconhecia todas as bênçãos que Deus havia lhe dado, mas que se eu estivesse disposta, ele deixaria tudo para ficar comigo. Sinceramente, eu não sei por que me deixei levar ou por que dei tanta brecha para o sentimento que existia entre nós dois. Mas a verdade é que em pouco tempo eu estava envolvida com um homem casado. Não vou me justificar, pois sempre acreditei que adultério fosse algo que deveria ser repudiado, um pecado mortal, embora nunca tenha sido alguém dada a julgamentos, pois acredito que somente Deus é capaz de nos julgar. Mas sei que tudo aquilo estava errado. Ele me pediu um tempo para sair de casa e assim foi feito. As coisas só pioraram, pois a família não se conformava. Faziam reuniões familiares e o discurso era sempre o mesmo. Você está louco. Vai trocar todas as bênçãos que Deus te deu por nada. Infelizmente, é assim mesmo que eu passei a me sentir. Nada. Ele foi ficando cada vez mais perdido e nós fomos nos afastando. Me lembro de uma noite em que eu perguntei se ele estava bem e onde ele estava. Ele disse que estava na igreja, pois havia sido chamado para uma entrevista. Depois dali, nos falamos mais uma vez por telefone e nunca mais. Mais uma vez, não houve uma conversa, uma explicação, um ponto final. Simplesmente nos afastamos. Sei que ele estava sofrendo, pois tinha família. Estava sem poder entrar no templo. Ele havia me falado que se de fato permanecêssemos juntos, ele poderia vir a ser excomungado. E eu sei o quanto ele se orgulhava de ser um fiel portador do sacerdócio. Também não descartei a hipótese de que ele nunca tenha me amado, ou que tudo não passou de uma aventura. Pode ser também que ele tenha se encantado pela ideia da poligamia, mas nunca vou saber. O que eu sei é que sofri muito, me sentia culpada, indigna, inferior, me resumi a nada. Hoje sigo juntando os meus pedaços, mas tenho fé de que me libertarei de todas essas lembranças e um dia finalmente serei feliz. Muito obrigada por me escutar. Espero que você seja sempre muito feliz. Querida, obrigada, viu, por tanto carinho. Obrigada por ter mandado aqui o teu depoimento para nós. Eu acho que eu compreendo o teu lado, mas o lado dele eu compreendo com um nível de profundidade maior. Eu vou te explicar por quê, viu? Olha o que ela fala aqui, no comecinho. Houve situações em que me fizeram questionar se aquelas pessoas não eram mais felizes que eu. Muitos querem se agarrar à ilusão de viver um sonho mórmon. Porque existe a coisa da aparência do bem, que eu sempre converso aqui contigo a respeito, e que é tão perigosa e que é só aparência. Por que eu tô falando isso para você? Porque é claro que existe essa ilusão, como ela muito bem coloca aqui, essa ilusão de que se você for um membro da igreja fiel e, né, e se esforçar para guardar todos aqueles mandamentos e fazer tudo que eles falam que você tem que fazer, se você viver a religião do jeito que eles dizem que você tem que viver, sendo valente na fé e lá, né? Então existem bênçãos prometidas. Primeiro, que para você se comprometer e se esforçar para fazer tudo aquilo, você já é bom.
E é claro que isso vai te... você tem bênçãos, né, prometidas, tem proteção aqui, né, proteção contra Satanás, se você usar aquele garment lá 24 horas por dia. Se você criar teus filhos na igreja, eles vão crescer e não vão se envolver com drogas, não vão ter uma conduta sexual irresponsável. Você poderá ter uma família eterna, você poderá herdar o mais alto grau de glória no reino celestial e por aí vai. Mas para isso você tem que seguir aquele estilo de vida que eles colocam para você. Como eu já comentei com você aqui sobre o mercado da fé, cada igreja tem as suas próprias peculiaridades de acordo com o próprio Deus criado por aquele fundador. Então, no caso do Deus do mormonismo, se você quiser ser abençoado, você tem que fazer a tua parte. Então, o Senhor vai fazer a dele. Eu, Senhor, presta atenção, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Está lá em Doutrina e Convênios, isso é doutrina. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Bom, então, eu conheci o Evangelho, eu me batizei, eu tenho a verdade na minha vida, agora eu tenho que perseverar até o fim para eu poder receber essas bênçãos. Porque se eu abandonar tudo isso, agora eu vou cair, eu vou ser entregue às bofetadas de Satanás. O terror mental, emocional, psicológico que você sofre dentro de uma seita de controle mental é forte. Sem dúvida. Agora, o fato de você frequentar a igreja e ter a aparência do bem, que você sabe muito bem qual é a aparência, né, que os homens e as mulheres têm, isso não é selo de garantia. A aparência não garante que aquele ser humano é melhor do que qualquer outra pessoa que você conhecer no mundo, lá fora. Porque é claro que eles são separados do mundo. Então, olha só a situação desse rapaz aqui, de quem ela gostava e pelo jeito, né, talvez ainda goste. Ela fala assim, que ele já havia firmado um compromisso de namorar com uma moça que seguia a mesma doutrina que ele. É colocado na cabeça dos jovens que eles precisam se casar no templo. Bom, para você se casar no templo, os dois têm que estar comprometidos com o mormonismo. Aí você, com a tua boa fé, você vai acreditar como eu acreditava, que é porque daí você vai receber bênçãos especiais, é porque daí o teu marido ou a tua esposa vai ser fiel no casamento, vocês vão ser bons pais, os filhos de vocês vão ser tudo assim fofinho, tudo certinho, assim, bem fofinho, né? O que acontece é que você não se dá conta que eles só criam essa ilusão para você, porque é claro que se a família, o casal e os filhos seguirem juntos tudo aquilo, isso é bom para a perpetuação da marca. É mais mão de obra gratuita, é mais dízimo, ofertas. Talvez você no Brasil tenha conhecido alguns missionários americanos que vão para a missão, mas não estão nem aí para nada. Por quê? Esses jovens queridos, eles vão porque virou tradição na família. O bisavô fez missão, o avô, o pai, todo mundo faz missão. Então é já uma coisa natural. O menino ele já cresce com a ideia de que ele vai ser um missionário. Então esse é o motivo pelo qual você tem que ter em mente que você precisa se casar no templo. Tanto faz se o missionário está querendo ou não, ele vai. E quanto mais gerações comprometidas com a igreja, melhor para o crescimento e perpetuação da marca.
Então é por isso que é preciso criar nos membros essa ilusão. Porque se você casa fora, a gente já falou sobre isso aqui, né? Se você casa fora da igreja e acontece algum problema lá na frente, claro, né? Claro, não casou no templo, o marido ou a mulher não é da igreja, casou fora, agora tá aí, ó. Mas se acontece o que aconteceu comigo, que quando eu me casei aos 25 anos de idade com um ex-missionário, não, eu tinha quanto? 24 ou 25? 24. Eu ex-missionária, ele ex-missionário, ele também tinha, ele também como eu, tinha sido membro da igreja desde criança. Aí acontece um divórcio. E agora? Casou no templo. Mas é porque um dos dois falhou na fé, não foi valente no testemunho, não guardou, quebrou algum mandamento, tá tudo justificado entre aspas. Agora, se eu tivesse casado com alguém que não é da igreja, então acabou em divórcio, porque eu não casei no templo. Tá entendendo a dissonância cognitiva? Pois é. E quem tá ganhando com isso são eles. Mas você como membro, eu falo isso por experiência própria, você cai no conto do vigário. É claro que um ex-missionário ou um rapaz da igreja, é claro que ele é melhor e mais confiável do que outros rapazes do mundo. Ele não bebe, ele não fuma, ele não vai me trair, Durante 35 anos que eu passei na igreja, eu conheci pessoas, homens, que tinham a aparência do bem e eram tidos pela comunidade como fiéis portadores do sacerdócio. Mas eu sabia o que eles faziam, o que muitos deles faziam por detrás. Eu conheci bispo que fumava e bebia escondido. Foi bispo por anos. O Deus Mormon nunca revelou para a presidência da Estaco para ninguém que aquele bispo era um hipócrita. Ele também passava a mão nas cunhadas dele, sexualmente falando. O cara não valia nada, mas na igreja só faltavam colocar um tapete vermelho para ele pisar. A aparência do bem, cuidado com ela. Ela fala aqui que... Peraí, né? Tem uma parte que ela fala aqui que ela entende o porquê que ele... Porquê que ele queria... tá aqui, ela fala assim, ó. Ele nunca... O rapaz que ela gostava, né? Ele nunca tinha tido uma família bem estruturada. Então, eles representavam bem o que ele gostaria de ter. E mesmo prestes a iniciar um namoro, ele quis deixar claro que nunca havia me esquecido. E que gostaria muito que um dia nós dois pudéssemos dar certo. Porque ele também teve a ilusão que eu também tinha de que para você ter uma família bem estruturada, precisa ser uma família que vive o evangelho. Que ilusão. Tem muita gente boa lá dentro da igreja? Tem, lógico. Tem muita gente boa que não frequenta igreja nenhuma? Tem. Tem membros da igreja que têm padrões morais superiores aos padrões morais de muitas pessoas que a gente conhece? Tem. Existem pessoas aqui do lado de fora, pessoas que eles gostam de se referir como sendo pessoas do mundo, que têm padrões morais superiores aos padrões morais de muitos, que têm aparência do bem e frequentam a igreja uma vida inteira? Tem. O que eu quero dizer para você é que é uma ilusão você confiar naquela mulher, ou naquela moça, ou naquele homem, porque são membros da igreja. Isso é um perigo danado. Como eu já falei para você várias vezes aqui, ser humano não vem com selo, como é que fala? Com selo de garantia, viu? Ela fala aqui, eu imaginava que eles faziam pressão para que os membros só namorassem com outros membros e não com pessoas fora da igreja.
Para ele conquistar o mais alto nível de glória, precisaria estar casado com alguém que compartilhasse da mesma fé que ele. Essa é a ilusão. Porque se você não casar no templo, esquece. Você não vai ser um Deus. Você não vai criar mundos. Você não vai herdar o mais alto grau de glória do reino celestial. Ai, meu Deus. E aí o que acontece? O rapaz aqui, a quem ela se refere, ele caiu no conto do vigário, ele estava dividido, com o coração dividido, porque tá muito claro, pelas coisas que ele fez, tá muito claro que ele amava muito essa brasileirinha aqui. Mas ao invés de casar com alguém que ele ama, ele precisa casar com alguém que seja da igreja, que tenha a mesma fé que ele. Sabe por que eu digo que eu entendo ele? Porque eu passei por isso. Você que me acompanha aqui sabe, eu namorei fora da igreja durante a minha adolescência. Eu sempre me senti superior a eles, aos meus namorados que não eram da igreja. Eu nunca confiei neles. Eu tinha medo de quebrar a lei da castidade porque eles não tinham os mesmos padrões que eu. Porque eu tinha a mesma mentalidade que ele aqui. Não é culpa dele, não era culpa minha, não é culpa dos jovens que frequentam a igreja. O cérebro deles é programado para acreditar nisso. Quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser exaltado um dia, quer ter uma família eterna, tem que casar no templo com alguém, né? Que acredite nas mesmas coisas e que viva a mesma fé. Bom, aí o que acontece? Ele vai para a missão, antes de ir ele se despede dela, procura ela para se despedir, volta da missão, procura ela de novo, só que ele já estava até noivo, mas tá vendo? Gostando dela ainda. Esse aqui é um exemplo clássico de uma pessoa que se deixa controlar pela religião, pela seita de controle mental. Ele é um claro exemplo disso. Eu não vou falar para você aqui que eu sou a favor do adultério, porque eu não sou, porém eu não vou julgar esse casal aqui, porque eu entendo exatamente os motivos dele. Eu entendo. Ele casou, teve filhos, ela fala aqui que ele se tornou pai, mas ela fala aqui assim: durante anos não tivemos muito contato, mas em uma dessas voltas que o mundo dá, nós nos reencontramos. Mais uma vez ele disse que nunca tinha sentido nada parecido com o que ainda sentia por mim, que era grato e que reconhecia todas as bênçãos que Deus havia lhe dado, mas que se eu estivesse disposta, ele deixaria tudo para ficar comigo. Então ele chegou aqui a um ponto na vida dele em que ele falou: eu não aguento mais, eu quero ser autêntico, eu quero viver um amor de verdade, eu quero ficar com ela. E a pressão agora? Pressão dela, da esposa dele, da família da esposa, faziam reuniões familiares e falando que ele ia largar tudo por nada. Claro que é nada, porque a brasileirinha aqui da história, ela não é da igreja. Ele vai deixar a família para ficar com uma pessoa que nem é da igreja? Meu Deus. Não pode, né? Ele queria fazer isso, mas na igreja o que você quer, o que você sente é irrelevante. Não importa. Não importa que você seja um homem que se esforçou, foi lá, casou e tal, mas que não tá querendo ficar naquele casamento. Não importa. Ninguém vai chegar para você, um líder não vai chegar para você e falar assim: não, se você ama, então, né, pede o divórcio, faz tudo direitinho. É claro que não seria o ideal, mas a gente sabe o porquê que ele ficou com ela, que ele casou com aquela moça da igreja ao invés de casar com uma pessoa que ele realmente amava. O teu sentimento nunca vai ser
respeitado, você vai ser manipulado e pressionado a ficar lá, ficar infeliz no teu casamento. Ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes. Talvez você esteja julgando, mas que absurdo, agora vai se divorciar, Eu sei que o divórcio é traumático, é doloroso, porque eu passei por isso. Mas eu também entendo que eu e meu ex-marido, nós dois nos precipitamos, a gente estava só cumprindo o currículo, vamos casar para não quebrar a lei da castidade. Ferrou. Aí tivemos filhos, os anos se passaram, é claro que não deu certo o nosso casamento, agora ele sofreu, eu sofri, os filhos sofreram. Por quê? Porque a nossa boa fé nos levou a fazer algo que a gente não deveria ter feito, porque a gente nós não éramos nem compatíveis. Sei que ele estava sofrendo, pois tinha uma família e estava sem poder entrar no templo. Olha o Deus Mormon te castigando aqui. Ele havia me falado que se de fato permanecêssemos juntos, ele poderia vir a ser excomungado. E eu sei o quanto ele se orgulhava de ser um fiel portador do sacerdócio. Porque assim, enquanto você tá ali sendo aquele operário padrão, trabalha de graça, esfrega chão, esfrega vaso sanitário de graça, vai para a missão, gasta 2 anos da tua vida trabalhando 60 horas por semana, paga para trabalhar. Enquanto você está fazendo tudo aquilo, eles massageiam teu ego, né? Ai, fiel portador do sacerdócio, ai, que família especial, Agora, a partir do momento que eles começam a perder esse operário padrão, porque esse membro descobriu que aquilo ali não está servindo para ele, que ele não está feliz, então agora vamos punir e vamos apelar, vamos deixar com medo. Não vai entrar no templo, vamos fazer um conselho disciplinar, vai ser excomungado, agora não vai usar os garments, e agora o membro se sente como ele tendo sido, como se ele esteja assim, exposto às bofetadas de Satanás, porque as ameaças são fortes. Então ele acabou de novo saindo da vida dela e ficou com a esposa lá, enfim, sabe-se lá, né, se esse casamento vai durar ou não, e enfim. O que eu sei é que sofri muito, me senti culpada, indigna, inferior, me resumi a nada. Querida, isso aqui também é ilusão, viu? Sabe por que você não deveria se sentir culpada? Porque ele te procurou, quem era casado era ele, não você. Culpada por quê? Porque ele te ama e porque você também amava ele? Indigna, inferior? Não. Como você diz aqui, só Deus pode julgar, né? A gente não pode julgar, porque vocês dois aqui, a história de vocês seria muito diferente se ele não fosse um membro da igreja tentando se esforçar para seguir aquele currículo tão à risca, né? A história teria sido muito diferente. Hoje sigo juntando os meus pedaços, mas tenho fé de que me libertarei de todas essas lembranças e um dia finalmente serei feliz. Você não é inferior a ninguém, viu? Vai ser feliz sim, você vai ser feliz. Te perdoa, o que tiver que ser será. E ele tá vivendo a vida que ele escolheu. Mas lembra sempre que ele é vítima de um controle mental extremamente forte. Ele tá lá preso pelo medo. Sabe por que ele não largou a esposa para ficar contigo? Medo. Medo de perder as bênçãos de um Deus de amor condicional que nem existe, que foi inventado pelo fundador do mormonismo. Então abre o olho, viu? Você que vive uma religião, seja mormon ou qualquer outra, cuidado, viu? Para não permitir que eles decidam a tua vida, que eles te manipulem. Eu fui vítima dessa manipulação. Eu fui. Cheguei da missão, 22 anos, vai ficar encalhada, hein? Ixi, cuidado. Aí conheço lá um ex-missionário que apareceu, né, de uma outra cidade, visitando lá, a gente nem se conhecia.
Ah, mas se ele é um ex-missionário, é claro que vai dar certo. Claro que vai, porque a gente vai casar no templo, nós temos os olhos fitos na eternidade, aquele monte de abobrinha, de bobagem, que dentro de 4 paredes não funciona. Ele também mal me conhecia. Fomos lá e casamos. Deu tudo errado. Cuidado, viu? Não abre mão do teu direito de viver a tua vida do teu jeito. Porque é muito perigoso. Essas seitas de controle mental, elas estão sempre protegendo os próprios interesses. Você não precisa seguir um currículo de uma determinada religião para você ser uma pessoa boa. Tem pessoas boas lá dentro, aqui fora também. Tem pessoas em que você não deveria confiar aqui fora, tem lá dentro também. Cuidado com a aparência do bem, ela é muito perigosa. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.